Empresários e empresárias, Ricardo Souza aqui, o Rico do Marketing, com a cadeira de Desenvolvimento de Sites no BNI Imponente, sócio na agência Bull Marketing. Hoje eu estou com o profissional Danilo Fermino, ele é sócio fundador na Flow BPO Financeiro e ele está com a cadeira de BPO Financeiro lá no Imponente. E vamos saber aí o que é exatamente o BPO Financeiro. Danilo, obrigado, bem-vindo. Apresente-se, por favor, conta um pouquinho do que o BNI já trouxe para você aí de bom, de interessante nesse comecinho de grupo aí. Tudo bem? Beleza, tudo bem? Obrigado pelo convite, Rico. Estamos aí, minha cadeira no BNI é de BPO financeiro, né? Minha formação, eu sou contador. Sou formado também em Relações Internacionais, mas essa é uma formação anterior que eu tenho. Legal. E faz um tempo aí que eu estou nessa atividade de BPO financeiro, que é a terceirização do departamento financeiro da sua empresa, né? A sigla BPO significa Business Process Outsourcing, que significa terceirização. Então, você consegue terceirizar essas atividades do financeiro como se você tivesse um funcionário no financeiro, né? Legal. Fazendo esse financeiro para você. O BNI já me trouxe várias experiências muito interessantes. Na verdade, o primeiro convite que eu recebi para participar do BNI foi há 3 anos atrás. Caramba. Nesse momento, eu não tinha muita cabeça para isso. Eu estava muito envolvido com a operação da minha empresa, então naquele momento não fazia sentido. Mas a gente sabe que para poder crescer, a gente precisa se preocupar com o comercial da nossa empresa, né? Então foi aí que eu tive consegui sair um pouco da operação, estruturar um departamento comercial, e aí quando me fizeram novamente o convite, eu falei, por que que eu não aceitei há 3 anos atrás, né? Um momento de vida completamente diferente, então eu aceitei, entrei no grupo, estou muito satisfeito, já fiz negócios, então a gente está aí com alguns meses, né, do grupo formado, e eu já tenho aí pelo menos uns 4 ou 5 contratos recorrentes. Poxa, que Então legal. o BNI já se pagou para mim, na verdade, já, Isso é né? muito importante. É Sim, justamente o que eu falo para as pessoas. Nós temos que pegar a probabilidade do investimento, vamos dizer assim, a gente faz um investimento anual, mas qual que é a probabilidade de eu já conseguir pagar esse investimento? Só se eu conseguir já pagar o meu investimento, que também não é muito, tá, pessoal? Já está valendo, porque o tanto de pessoas que a gente conhece, o tanto de profissionais que nós temos contato ali todas as semanas, isso aí agrega muito, tanto no nosso profissional quanto no nosso pessoal, né? E eu queria perguntar para você, essa parte de BPO, até só para a gente iniciar esse papo, o BPO financeiro é algo relativamente novo? Ou já existe há algum tempo, talvez com outro nome? Como é que funciona isso? O BPO ele já existe tem um tempo, está se popularizando cada vez mais, né? Por conta, a terceirização em si já é algo que faz parte da vida de todo empresário, né? Sim. Nem tudo a gente consegue internalizar na nossa empresa. Então, a gente terceiriza serviços de marketing, por exemplo, a gente terceiriza contabilidade, por exemplo. Então, esse financeiro ele entrou como mais uma opção, como mais uma solução para o Para agregar empresário. o empresário, Perfeito, no empresário. perfeito. E você é um contador especialista em gestão financeira. Isso mesmo. Na verdade, é duas perguntas em uma. Como você vê hoje que está a gestão financeira das empresas? E também se esse serviço é válido tanto para o pequeno empresário quanto para o grande empresário, enfim. Vai lá. Quando se fala em financeiro, a verdade é que o empresário está sempre no escuro em relação a isso, né? Principalmente o pequeno empresário, o médio empresário, que não faz uma gestão financeira adequada da sua empresa, né? Muitas vezes o empresário é quem cuida de tudo sozinho, né? Então cuida do comercial, cuida do marketing que tem que fazer, cuida de várias coisas, inclusive do financeiro. E aí o controle financeiro que se faz é um controle que eu digo controle de padeiro, né? No papel de pão, aquela conta simples como o que eu ganhei menos o que eu gastei, pronto, esse é o lucro, né? E a gente sabe que não é assim, né? Se você está fazendo esse tipo de controle financeiro na sua empresa, você está sendo um mau empresário, na verdade, né? Vamos falar bem a verdade. Então, esse é um serviço que ele serve principalmente para pequenos e médios empresários, porque quando se trata de uma empresa grande, já se tem uma estrutura financeira Um financeiro internalizada, né? Um específico ali, né? financeiro mais robusto, com equipe. Então, o BPO, essa terceirização, ela serve principalmente para pequenos e médios empresários. Legal. Então, assim, até como você falou sobre os empresários que fazem a conta de padeiro, né, vamos dizer assim, que eles não, talvez não levam o financeiro tão a sério como deveria ser levado.
Quais são as soluções para esse empresário? Claro que você já deu um pente, né? Passou um pente por cima disso aí, mas de uma forma mais detalhada. Qual seria a solução para esses empresários que hoje não profissionalizam tanto o financeiro, não levam tanto em consideração o financeiro da empresa? Bom, assim, o que eu posso dizer é que quando a gente abre uma empresa, né, normalmente a gente ou abre uma empresa por uma questão de necessidade ou abre uma empresa por uma questão de oportunidade. Uhum. Quando a gente fala de pessoas que abrem empresa por oportunidade, a gente já está falando de pessoas que talvez já tenham se preparado, já tenham se programado um pouco melhor e já levam o financeiro um pouco mais a sério no sentido de fazer um controle adequado, acompanhar esse histórico, né? Mas muita gente abre empresa por uma questão de necessidade. Essas pessoas normalmente não estão tão preparadas para cuidar do financeiro, né? Por falta de conhecimento, por correria mesmo do dia a dia, então é o próprio empresário que faz tudo, né? Uhum. E aí na hora de fazer aquele controle financeiro mais adequado, mais detalhado, não tem esse conhecimento, né? Não tem esse conhecimento, às vezes não tem o próprio tempo para fazer isso, né? Então a solução para esse tipo de empresário que precisa de ajuda, na verdade, é buscar ajuda. É a primeira coisa que eu sempre digo, né? Uhum. Não adianta a gente querer Mudar, ou na verdade assim, não melhorar. adianta querer deixar isso de lado, Uhum. porque é através do controle financeiro que você sabe para onde a tua empresa está indo, né? Então, como você vai saber se você está lucrando o suficiente, se o preço que você está praticando é o preço adequado, Uhum. né? Muitas vezes a gente monta o preço com base nos concorrentes, com base no mercado. Mas se você já olhou para os seus custos, você já prestou atenção se aquele é o preço adequado para se praticar, né? Se Uhum. aquela margem de lucro que você está colocando é a margem adequada que vai fazer a sua empresa crescer? Então, essas são, né, as primeiras assim, perguntas e questionamentos que a gente faz. E a solução para isso é buscar uma ajuda, né, no caso do BPO financeiro, essa ajuda de fazer com que tenha alguém ajudando você, controlando esse financeiro, enquanto o empresário pode cuidar daquilo que mais importa, Realmente que é importa. crescer a empresa ou às vezes ter um tempo a mais para dedicar para sua família. Nem sempre a É pessoa só a quer é empresa, só a né? empresa, mas aquele tempo é um tempo valioso, né, para o Uhum. empresário, né, que pode ser feito ter essa ajuda. Tá, e até você comentou ali sobre, às vezes o empresário ele não está vendo exatamente onde estão as despesas, enfim, e eu vejo muito isso no pequeno e no médio empresário. Às vezes eles ficam tanto concentrado em relação, às vezes, a volume de venda, vamos supor, nossa, eu estou vendendo muito, mas não necessariamente ele está lucrando muito, né? Que eu acho que até a gente trocou, nós já fizemos o nosso 1 a 1, e eu falei mais ou menos isso para você. Porque às vezes uma empresa que fatura 150 mil reais ganha menos, tem menos lucro do que talvez um autônomo que fatura 30, né? Por questões de não saber o planejamento, né? Então, essa parte, o BPO financeiro ele também ajuda, você mostra, vamos supor ali uma DRE, não sei, algo do tipo, exatamente o que o empresário está gastando, quanto ele está pagando e sugere talvez, uma melhoria. Como é que funciona? Você faz algo nesse sentido ou não? Pensando num exemplo para poder te falar. Por exemplo, eu tenho um Tranquilo. cliente, né, um exemplo excelente sobre controle e gestão financeira. Eu tenho um cliente que ele montou um material de construção, faturava muito bem, né, em torno de 500 mil por mês, e ele conseguiu quebrar a empresa porque não sabia fazer formação do preço. Então, ele fazia uma prática, né, de acordo com o mercado. Então, por mais que ele faturasse um bom valor por mês, ele não conseguiu gerenciar a empresa, né? Aí por vários fatores, não só por conta da formação do preço, mas também pela própria estrutura administrativa. Ele, como sócio, não estava envolvido na administração da empresa, Uhum. pagava um prolabore muito alto para as outras pessoas cuidarem, para os sócios cuidarem ali, não fazia uma boa gestão. E eu, como, né, eu era, né, contador dele, fiz várias sugestões. Eu também não posso forçar o cliente Sim. a nada. Você tem que avisar, né? Você tem que fazer a sua parte. Exatamente, fiz várias, né, conversei várias vezes com ele, sugeri para a gente iniciar um trabalho, né, dessa gestão financeira, que ele achou que não era necessário. E o que aconteceu? A empresa quebrou, né? Putz, Então, nem sempre um bom faturamento significa um bom lucro, uma boa margem de lucro, exatamente. né? Alguma coisa pode estar acontecendo ali que a gente não está nem vendo, né? Exatamente. Então, um controle financeiro, por exemplo, com um DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, é aquilo que faz é o mapa da tua empresa, é o mapa financeiro da sua empresa. Então, você consegue olhar ali,
saber exatamente todas as linhas do seu financeiro. O que eu digo, o que eu quero dizer com todas as linhas do seu financeiro? Então é saber o quanto você está faturando, o quanto você está gastando com imposto, o quanto você está gastando, qual que é o teu custo, né? O quanto você está gastando com materiais de uso e consumo. Então ali você consegue enxergar, através de uma análise vertical e horizontal, você consegue saber se aquilo está condizente com o tamanho da sua operação. Então, será que aquela despesa que você tem, né, com aluguel, ou aquela outra despesa com qualquer outra área, é condizente com o tamanho da sua empresa? Será que aquilo ali tem como enxugar? Porque quando você faz uma conta muito generalizada, você tem também uma informação generalizada. Então, eu faturei tanto e gastei tanto. Pronto, sobrou. É isso que é o meu lucro. Isso não é a verdade, né? Uma gestão financeira, você precisa abrir todas as linhas, conseguir enxergar as oportunidades, né? Acompanhar esse histórico, essa evolução ao longo dos meses, né? Para você saber se a tua empresa tá indo bem, tá indo mal. Até porque uma empresa não vai à falência do nada. Ela dá várias dicas antes, né? Tudo isso vai acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Ou não consegue, ou às vezes não quer, né? A gente fica com aquele... Exatamente. Não quer, não consegue, está muito atarefado com outras coisas, né? Então, um bom exemplo disso, né? Um bom exemplo de sinais que a empresa dá de que ela está indo pelo mau caminho, por exemplo, é você não saber fazer um fluxo de caixa, por exemplo, né? O que significa você fazer um bom fluxo de caixa? É você, basicamente, prestar atenção para ver em que momento que você está pagando as suas contas e em que momento você está recebendo o seu faturamento, né? Se você faz uma programação para que as suas contas sejam pagas antes de você receber o seu dinheiro, você vai estar sempre com o caixa furado, né? Então, esse é até um exemplo de um cliente meu que me buscou, de uma mecânica, né, no autopeças, e que ele estava muito na dúvida se aquilo estava valendo a pena para ele ou não, né? Ele não sabia se ele continuava, se ele não continuava, o que ele fazia, se ele largava, jogava tudo pro alto, porque ele não conseguia enxergar o dinheiro dele, ele não conseguia enxergar onde aquilo ali estava dando lucro. Ele sabia em termos gerais, porque sobrava dinheiro na conta, então isso já era um indicativo que, né, falindo diretamente ele não estava. Mas ele precisava enxergar isso e não conseguia, né? Então, através do BPO Financeiro, a gente ainda está em processo com esse cliente, então a gente está fazendo essa organização. Ao longo do processo, a gente vai enxergando tudo, todas as ações que faziam ele não enxergar para onde estava indo o dinheiro, né? Por isso que ele precisava dessa ajuda. E a gente já está conseguindo ótimos resultados com ele já. Não, show de bola. E na verdade e agora para as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, e a segurança disso aí? O BPO financeiro tá legal, mas para ele poder ter acesso a todas essas informações, eu preciso passar, né? Eu como empresário preciso passar todas as informações para você. Mas ele vai ter acesso às minhas contas, vai ter acesso ao meu faturamento e tal. Às vezes o pessoal imagino que tem um certo receio de passar isso. Qual que é a segurança do BPO financeiro nesse aspecto aí? Bom, o primeiro aspecto da segurança é porque é feito um contrato de prestação de serviço. Prestação de serviço, sigilo das informações. E o segundo passo é que o BPO financeiro não faz nenhuma transação financeira. Então, eu não pego o dinheiro de cliente, eu não faço o pagamento, não sou eu quem faço isso, né? Eu faço os lançamentos, a organização financeira e é o próprio cliente que faz a aprovação, né? Então, eu não preciso de acesso à conta bancária, né? Quando a gente implementa um sistema de BPO financeiro, a gente faz o vínculo com o banco, então o próprio sistema já vai puxando o extrato, né? Então, eu não preciso acessar a conta do cliente, não preciso de senha, não preciso de nada, né? E aí a gente vai fazendo essa organização, os lançamentos, os agendamentos e vai ajudando o empresário, comunicando ele do que está acontecendo. Olha, essa semana a gente tem essa programação, então esses pagamentos. E aí quem aprova mesmo é o próprio cliente. Entra lá e aprova, isso aqui tá, beleza, é isso aqui mesmo, ok, não ok. Então é dessa forma que a gente vai fazendo o controle financeiro. Então, então eu não faço nenhuma transação financeira, não existe nenhum risco em relação a isso. É mais a organização para que o cliente tenha essa visão mais estratégica do próprio financeiro da sua empresa. Então, por exemplo, emissão de boleto você não faz, ou isso é algo que pode ser acordado, por exemplo, numa empresa que faça? Não, faço sim. Então, quais são as etapas? O que eu faço quando chega um cliente para mim? A primeira coisa é a gente fazer uma reunião de alinhamento, né, para a gente poder saber como que funciona o financeiro dessa empresa, né? O que tem para pagar, quais são as contas, o que tem ali de recorrente, o que tem de coisa eventual, como funciona o fluxo mesmo da empresa, o financeiro. Então, aquilo que eu puder ter, a independência
de já me adiantar, por exemplo, assim, você vai pegar a conta de luz, então eu não preciso que o empresário me mande a conta de luz. Eu posso entrar lá no login dele lá, da empresa né, de energia, e pegar já essa conta. Então, tudo que eu puder fazer de forma antecipada, eu vou fazer. E é melhor para você e para ele também. Exatamente, para não precisar demandar tanto assim do empresário, né? Então, esse é o primeiro passo, é entender como funciona o fluxo das finanças da empresa. Depois, a gente cria um e-mail comum, onde tudo que é do financeiro vai ser concentrado nesse e-mail, né? Então, assim, chegou uma conta para ser paga, manda para aquele e-mail. É como se é um e-mail do financeiro da empresa, só que quem vai acessar sou eu, né? Então, ali a gente vai organizando, pegando todas essas informações. Na sequência, a gente implementa um sistema financeiro, que hoje eu utilizo o sistema Conta Azul, né? Que é um sistema que eu uso dentro da minha empresa, né? Então, é um sistema de gestão justamente que é como você falou, é algo terceirizado justamente para você não precisar ter acesso e senha dos clientes. Então, Exatamente. um dos pontos que traz a segurança que a maioria deve achar que vai ter que entregar senha, essas coisas, então não tem como existir um tipo de, vamos lá, de desvio, porque você não tem acesso na conta, né? Não, exatamente. Não tem nenhum perigo nesse sentido. Até porque, caso, né, você precisasse liberar uma senha de uma conta, existe no banco, você cria uma conta para um acesso mais operacional, onde você não pode fazer nenhuma transação financeira, que você só tem acesso aos extratos e agendamentos. Então, tem muita gente que trabalha com BPO que ainda assim precisa dessa senha, entra na conta do cliente. A minha estratégia é não fazer esse acesso, até para facilitar o entendimento, né? Dar mais segurança para o empresário, que eu sei que isso às vezes deixa o empresário meio desconfortável. Então a gente consegue implementar esse sistema. O meu sistema financeiro, ele faz o vínculo com a conta bancária. Então, a partir do momento que é feito o primeiro vínculo, o próprio sistema já vai puxando esse extrato. Então, eu não preciso pedir para o empresário, por exemplo, me passar o extrato do mês, né? Isso já vai sendo puxado automaticamente. Legal. Então, com esse sistema financeiro, a gente consegue automatizar várias etapas do processo, como, por exemplo, o próprio envio do boleto, né? Régua de cobrança. Então, como que é uma régua de cobrança? Então, né, a gente foi lá, fez um boleto para o cliente, ele já vai mandar, né, para o cadastro lá do cliente, né? Que está o no cliente, sistema, exatamente. enfim, E aí, ali, ele já faz essa régua de cobrança. Então, tá chegando perto do pagamento do boleto, né? Ele já vai mandar o e-mail lá para esse cliente do meu cliente, né? Para falar, olha, o boleto tá chegando aí, tem que ser pago, né? Se por acaso não paga, o próprio sistema já envia também uma mensagem, já envia outro e-mail avisando que esse boleto que passou do prazo, né? Já faz o cálculo de juros tudo automaticamente, não precisa ser feito nada manualmente nesse sentido. Então, essa parte da régua de cobrança, por exemplo, é uma maravilha, né? Tudo acontece, tudo flui tranquilamente. Então, dentro desse sistema, a gente pode fazer a gestão dos contratos, contrato de prestação de serviço, dá para fazer até gestão de estoque. Então, é um sistema, é um RP, né? Que completo, que ele tem várias áreas ali da empresa que você pode usar os módulos. Então, a primeira coisa é implementar esse sistema, deixar o sistema redondo, e depois a gente vai operando esse sistema para o cliente, como se fosse um funcionário trabalhando dentro da sua empresa, um funcionário de financeiro trabalhando dentro da sua empresa. Então, a gente vai operando isso, vai captando todas as contas a pagar, contas a receber. Então, dentro das atividades que a gente faz, é controlar o contas a pagar da empresa, controlar o contas a receber, né? Fazer emissão dos boletos, emissão e envio de boleto, fazer emissão e envio de nota fiscal também, né? Então, a gente pode fazer até a conciliação bancária completa, inclusive das vendas que acontecem no cartão, porque a gente sabe que venda que acontece no cartão é um relatório separado, né? Não está dentro ali do próprio extrato do banco. Então, a gente pega todo esse controle do cartão e faz os lançamentos também dentro do sistema para que ele entre ali naquela leitura do mês. Pessoal, vocês estão entendendo eu vou chamar de a complexidade do serviço dele, mas é porque eu, como empresário, eu me vejo no tempo que você iria me economizar, né? Hoje nós temos uma pessoa lá na agência que faz toda essa parte, mas até estou curioso para saber mais ou menos isso, porque, né, a gente olha de longe e fala, meu Deus, isso aí vai custar uma fortuna. Mas eu acho que não tem nexo custar mais caro do que uma pessoa contratada, vamos dizer assim, uma pessoa CLT. Agora, lógico, você não precisa abrir valores e tal, mas dê uma base. Hoje eu tenho uma pessoa lá que trabalha para mim, que tem um salário X. Você garante que vai custar mais barato esse teu serviço
eu contratar você como BPO financeiro do que eu contratar uma pessoa só para fazer esse tipo de serviço para mim? Olha, Contando com todas as despesas, né? garanto e vou abrir os valores sim. Você falou não Olha precisa lá. abrir, mas eu vou abrir sim. Eu Olha quero saber, lá, hein? aqui Olha lá. Não tem mimimi. não tem mimimi. Então, assim, ó, a grande verdade é que o custo de um serviço de BPO financeiro é mais barato do que você contratar um estagiário, né? Ah, para, É isso aí, Para. é isso aí. Vamos falar a Ei, verdade, eu vamos vou, falar a ei, verdade aqui nesse dependendo lugar. quanto você falar, dependendo quanto for isso aí, eu vou sair daqui, vou me levantar e vou embora. Já vou Pra te entregar um já contrato assinar aqui. o contrato, É isso tá aí. louco? Então, assim, vamos parar para fazer uma conta básica. Se você contrata um funcionário, né? É um funcionário de financeiro, por exemplo. Você vai contratar, no mínimo, né? Vou botar um valor aí bem abaixo, assim, um funcionário júnior, né? De financeiro, vai custar para você pelo menos ali 2.500, né? Uhum. Menos que isso você não encontra no mercado. Bem difícil. Ou se encontrar, aí já também é uma... Tem que ter um pouco Uhum. de cuidado aí, porque, né? Vai colocar num financeiro da tua empresa para cuidar Então, diretamente, né? não é? Então, 2.500. Se você coloca aí todos os encargos que você gasta com funcionário, você já pode jogar aí uns 60%, 70% a mais esse valor, né? Então, pelo menos, vamos colocar aqui quase R$ 4.000 você vai pagar com certeza, com todas as despesas, né? Então, Então, imposto de transporte, alimentação e tudo. FGTS Uhum. e tudo que você imagina ali, todos os encargos. O serviço do BPO financeiro, o serviço base, começa em R$ 987. Ah, peraí. Tudo isso aqui que você falou, que está incluído, toda essa gestão financeira, a partir de R$ 987, é isso? A partir de R$ 987, já incluso o sistema financeiro. Que é esse das automações de envio de cobrança, envio de nota, envio de... Porque se você contratar um funcionário, você ainda assim precisa contratar um sistema financeiro, Que daí tem um valor que você tem que pagar por mês à né? parte. Se você vai contratar um sistema ali minimamente razoável, você vai gastar pelo menos uns R$ 300 por mês, né? 300, R$ 400 por mês. Uhum. Então, o meu serviço é 987, já incluso o sistema financeiro. Então, é um valor que é muito mais barato que um estagiário, por exemplo, porque um estagiário vai trabalhar o quê? 6 horas para você e vai custar pelo menos o quê? Uns R$ 1.500? Sim. Produção pode me confirmar aí se é... Não, mas dependendo do estagiário, sim. E, Né? na verdade, vale, assim, pessoal, eu realmente estou um pouco impactado, tá? Porque realmente para mim, eu falei, cara, isso daí é um baita de um serviço que ia custar pelo menos uns R$ 2.000, R$ 2.500, que era o que eu tinha na minha cabeça. Mas não é. Na verdade, é muito menos do que eu pensava e a complexidade, como eu falei, a complexidade que envolve tudo isso aí, é, o benefício que vai trazer para a minha empresa é aquilo que você falou. Se eu faço, hoje eu já, né, nós hoje temos uma pessoa lá que faz para nós e tal, enfim, e só que não é exatamente só isso. Mas quando eu fazia, era pelo menos, vamos lá, chutar bem para baixo, era pelo menos 1 hora por dia. Que a gente tinha que tirar o nosso tempo 1 hora por dia, faz aí as contas, vamos supor que a gente trabalha só de segunda a sexta, então são 20 horas por mês. Em 20 horas por mês, quanto que o empresário não consegue produzir de coisas que realmente tragam dinheiro, tragam retorno para ele, né? Então é muito... pessoal, R$ 987, pelo amor de Deus, chega de fazer propaganda agora, que eu estou quase É isso me aí. levantando e Ó, o estou contrato pra quase gente assinando assinar. o contrato aqui. Enfim. E ainda eu acho que vai ter pessoas. Eu já entendi exatamente o que é o BPO financeiro, mas eu ainda acho que vai ter pessoas que talvez pode confundir o BPO financeiro com uma contabilidade, enfim. Qual seria talvez a diferença entre um e outro? Você, além disso, você é contador, enfim, você tem um escritório de contabilidade, mas qual é a diferença de um para outro? Excelente pergunta. Então, a diferença da contabilidade para o BPO financeiro é o seguinte: a contabilidade, a gente organiza as informações, né, apura os impostos para a gente informar para o governo. Então, a gente olha para aquilo que já passou, né? Então, vamos fazer a contabilidade do mês de janeiro. Então, em fevereiro, a gente vai terminar essa apuração e vai mandar essas informações para o governo. Aí tem os impostos, vai te ajudar a organizar tudo isso. O BPO financeiro é um controle que a gente faz para o empresário. É diferente. Então, contabilidade, a gente, claro que também é para o empresário, mas o foco é fazer essa transmissão dessas informações para o governo. E o BPO financeiro, o foco é ajudar o empresário, né? Então, contabilidade, a gente está falando de algo que já passou,
E o BPO financeira se trata do presente. Então, eu vou ajudar você a fazer a gestão da semana, daquele dia, e a gente vai estar em contato direto. Então, essa é a diferença, né? Então, a contabilidade e o BPO, eles são serviços complementares, né? Uhum. Então, inclusive, se tem algum contador aqui me assistindo, vai saber que se tiver um BPO financeiro, ele vai dar graças a Deus, né? Porque todas as Vai informações vão facilitar estar a vida do contador. redondíssimas. Exatamente, facilita muito a vida do contador. É porque a empresa tem uma gestão financeira tudo adequado, né? Toda adequada, então isso facilita muito. Então, a diferença da contabilidade para o BPO financeiro é que a contabilidade a gente trata do passado Uhum. e passa as informações para o governo. O BPO a gente trata do presente e do futuro. Uhum. E o foco das informações é para o empresário, é ajudar o empresário. Um complementa o outro. Um complementa o Resumo. outro. É que assim, eu vou ser bem sincero para você, enquanto você foi falando, não estou falando que eu não estava prestando atenção, mas a minha cabeça estava aqui, ó, R$ 987, pessoal. R$ 987. Se, dependendo das despesas que você tem na tua empresa, dependendo do que você está, às vezes, gastando um dinheiro ali, que você nem sabe, já é esses R$ 987 e já paga os 987 e ainda sobra. Às vezes, se você descobrir que está precificando o teu produto errado, então vamos lá, num faturamento que seja de R$ 100.000. Se você estiver precificando o teu produto meio errado e estiver deixando de ganhar 10% a mais na venda, já pagou. Já pagou e ainda sobra bastante dinheiro. Mas enfim, até o final da nossa conversa eu vou fazer bastante conta aqui e talvez eu consiga chegar numa lógica para tudo isso aí. Eu imagino que você deve ter bastantes cases, né? Enfim, você deve ter já pego alguma empresa nessa parte de BPO financeiro, onde a pessoa deve ter te agradecido muito. Tem alguma coisa que você pode expor para a gente aí, enfim, de uma forma mais explícita? Talvez, ela tinha um gasto em X coisas e agora com o serviço de BPO ela melhorou tal coisa. Não sei se você tem alguma coisa que dá para expor para a gente aí. Tenho sim. Então, um bom exemplo disso é um cliente meu que é dentista. E apesar do BPO financeiro ser um serviço operacional, né, eu gosto de entregar educação financeira para o cliente também. Porque eu acho que não faz sentido eu só executar um serviço, ser algo frio, entregar lá para você, né, e sem a gente poder trocar uma ideia. Então, por exemplo, esse meu cliente que é dentista, ele precisava fazer essa organização financeira, ele atuava, né, sozinho, tinha a secretária, então aí já começa um problema, porque a secretária vai fazer o financeiro, mas aí ela não tem o conhecimento para fazer a classificação das contas, por exemplo. E dependendo do que for, pode caracterizado pela função, ainda pode levar um processo, talvez. Exatamente, Uhum. exatamente. Então, essa parte de não ter, por exemplo, o conhecimento para fazer a classificação das contas, não estou nem falando do caso do dentista isoladamente, né? Outras pessoas, né, outros clientes também têm funcionários, às vezes, que são administrativos, que fazem o financeiro e falta muito esse conhecimento também. Mas voltando para o case, esse dentista, ele precisava desse controle financeiro. O dentista normalmente tem várias despesas, então tem material, né? No caso era um implantodontista, então tem os implantes que já faz a compra, já deixa estocado, então é toda uma logística ali de materiais e tem o protético para pagar, então precisava fazer esse controle financeiro, né? Ele tinha muita dificuldade porque, por exemplo, nem todo paciente dele tinha o dinheiro à vista para pagar um implante. Muitas vezes custa lá 20, 30 mil reais, né? E também não tem o dinheiro para pagar à vista e também não tem limite no cartão, o que é um problema. Então ele acabava perdendo muitas vendas por não ter alternativa para esse paciente, né? Então, durante o processo do BPO financeiro, a gente conversou bastante, né? Eu precisava entender qual era a realidade da empresa dele, do consultório dele. E eu perguntei o seguinte, e o que aconteceria se você conseguisse fazer com que a entrada do tratamento fosse pelo menos o teu custo? Assim você diminuía o risco, caso, né, perdesse alguma coisa ali no futuro por conta de um parcelamento. E aí foi algo que caiu uma ficha para ele. Ele falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. De cobrar a entrada como o meu custo direto, né? Então, obviamente, para você poder fazer isso, você tem que saber exatamente o valor Qual do é o seu teu custo, custo? né? Perfeito. Não só o custo dos materiais, mas da tua hora técnica também, né? Porque isso tem que entrar como custo também no serviço ali. Então, a gente conseguiu fazer uma organização,
para que ele soubesse exatamente, dentro dos procedimentos que ele executava, qual era o custo dele. Então, aquilo ali ele cobrava de entrada e o restante ele parcelava. Então, esse é um exemplo pequeno, mas que fez toda a diferença para esse dentista, porque ele conseguiu vender muito mais. Então, assim, é um controle financeiro, o serviço é BPO financeiro, é um serviço operacional, mas nessa troca de informação, nessa educação financeira, a gente conseguiu descolar uma solução para que ele pudesse vender mais. Então, não é simplesmente um trabalho operacional. Sim. É também algo que pode esclarecer, abrir a mente e aumentar as vendas, por exemplo. Então, vou te perguntar, será que esse dentista já pagou o serviço do BPO financeiro depois disso? Provavelmente Quantos no primeiro implantes, mês. quantos tratamentos ele já não conseguiu vender, né? Para poder, quantos ele não conseguiu vender e isso já pagou toda a despesa, né, que ele tinha que ele tem, né, que ainda continua sendo meu cliente. Legal. E na verdade, se você fez isso por ele, com certeza ele nunca vai deixar de ser o teu cliente agora. Exatamente, são soluções, né, que a gente implementa aí que faz valer a pena, faz se pagar. Não, show de bola. E eu imagino que, até por questão da cultura do empresário brasileiro, a gente é muito preocupado, eu já fui assim, preocupado com faturamento, né? Enfim, a gente às vezes, como o dinheiro está sobrando, que é mais ou menos, você deu um exemplo ali no começo, o dinheiro está sobrando, no caso, para pagar as nossas contas e tal, para ter um pouco de lazer, a gente não para analisar que tudo isso aí podia ser muito melhor, né? Então, realmente o custo, não é um custo que nós vamos ter com o BPO financeiro, é realmente um investimento, no final das contas, né? E a gente está encaminhando aí caminhando pro final. Um conselho, alguma coisa que você, pro empresário talvez bater um papo com você sem compromisso nenhum, para você poder mostrar de uma forma mais detalhada, o pequeno empresário, o médio empresário, o que você aconselharia ele para poder justamente tomar coragem e vir falar com o Danilo Firmino aí para ter um contrato de BPO financeiro com ele? O primeiro conselho que eu posso dar para o pequeno empresário é aquele conselho mais básico de todos, que é separar o que é a pessoa física do que é a pessoa jurídica, né? Então, se você conseguir fazer esse controle básico, você já sai na frente, né? Muitas vezes, que nem você falou, você fatura, você gasta lá, tem as suas despesas e você sobra. Aí o empresário, o que ele faz? Bota esse dinheiro no bolso, pronto, o meu lucro é meu. E depois, conforme vai surgindo coisas na empresa que ele precisa pagar, o desespero vai batendo, porque daí parece que ele está sempre tirando dinheiro do bolso, a impressão que ele tem é que ele está sempre tendo que botar dinheiro para a empresa. Mas se ele fizer essa separação, ele vai começar a enxergar o que é de fato lucro, o que é de fato o dinheiro da empresa e o que é de fato o dinheiro dele, né? É claro que no final das contas a gente sabe que o empresário, por exemplo, aquele que cuida de tudo sozinho, que é né? O empresário, né? Aquele dinheiro da empresa é sim o dinheiro dele, mas essa separação ela é muito importante para que você tenha um melhor esclarecimento do seu financeiro, né? Então, esse é o principal conselho que eu dou, separar as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Isso é essencial para você fazer a sua empresa crescer, né? Não tem como você evoluir, né, como empresário, evoluir financeiramente, se você não tem esse conceito básico na sua cabeça. Não, e eu confesso que isso é uma coisa que eu não fazia antes, há um tempo, enfim, eu sempre vim do empresarial, nunca fui CLT e tal. E a partir do momento que eu comecei a só separar, parece que a gente já visualiza as coisas de uma forma diferente. Então, enfim, pessoal, é extremamente importante isso que ele fez. É uma dica que parece simples. Ah, mas todo mundo fala isso. Não, não é. É porque se você realmente fizer, você vai começar a enxergar a tua empresa de uma forma diferente. Mas é isso, Danilo. Na verdade, passa muito rápido, né? Nós temos aí quase uma hora de bate-papo. E agora é o momento que você vai colocar aí todos os teus contatos, como é que as pessoas vão te achar, teu Instagram, teu YouTube, teu TikTok, não sei se tem TikTok, enfim, Ainda tudo. não comecei nas dancinhas. Ainda não? Ainda não. É algo legal, hein? Talvez para poder aparecer aí. A dancinha do financeiro, como será que deve ser? Dancinha do financeiro, esse é no mínimo engraçado. Sim. Passa aí todos os teus contatos para as pessoas conseguirem te achar na internet aí, Danilo. Maravilha. Então, gente, para poder me achar, no Instagram, Danilo Firmino, @DaniloFirmino. Nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Danilo Firmino.
Então, vocês conseguem me achar, me mandem mensagem, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu tenho certeza que eu posso ajudar você a controlar o financeiro da sua empresa, para que você tenha tempo para fazer aquilo que mais importa para você, que é fazer a sua empresa crescer. Tá ok? Exatamente, Danilo. Fechou. Obrigado pelo teu tempo, Valeu, meu obrigado aí querido. pela tua aula em relação ao BPO financeiro. E pessoal, até o próximo episódio. Um abraço, até mais. Falou, gente. Tchau, tchau.